Boa tarde a todos. E hoje nós vamos, né, dar início ao nosso estudo de hoje, pedindo a Denise para fazer, né, a nossa página. Começando com a prece, né? Boa tarde a todos. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos, Senhor, por este momento em que podemos nos reunir para estudar uma obra tão importante que, que é Os Mensageiros de André Luiz, que é um mensageiro celestial para nós, que possamos apreender e aproveitar esta lição de hoje e levá-la conosco em nossas memórias e nossos corações. Abençoa, Senhor, essa reunião. Pedimos licença para começá-la. Graças a Deus, graças a Jesus. Vou ler então a vinha de luz aqui, é o capítulo 9. A luz segue sempre. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Lucas. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. É isso, né? Tantos anos, milênios se passaram e as pessoas continuam descrentes, apesar de todas as provas que vêm do alto, mostrando a comunicação entre os espíritos e nós encarnados, que possamos cada vez mais seguir com coragem, com fé e dar também de nosso testemunho, com coragem, com bravura e com bom ânimo, né? Muito obrigada. Obrigada, Denise. Então, vou compartilhar aqui a nossa tela para irmos para o nosso estudo de hoje. Antes de nós entrarmos no estudo de hoje, vou fazer aqui só um, um resumo do capítulo 18, tá? Que todos, né, quem não participou no dia, mas deve ter visto já, né, o que ficou gravado, para a gente dar continuidade ao capítulo de hoje. Então, o capítulo 18 foi de informações e esclarecimentos. Então, né, chegaram lá no posto, sinais de batalhas sangrentas na Terra, porque era a Segunda Guerra Mundial, provocando grande tempestade magnética. Se falou também das grandes massas de desencarnados que superlotavam lá os postos de socorro de várias colônias espirituais. E é citada nesse capítulo 18 a colônia Alvorada Nova, situada em zonas mais altas, com intercâmbio com avançados núcleos de espiritualidade superior de planetas vizinhos. Então, isso aqui é um breve resumo daquilo que foi abordado no capítulo 18,
e como eles dão continuidade no trabalho que eles estão fazendo. Hoje nós vamos ver o capítulo 19, que vai falar sobre o sopro. E o que vai ser abordado no capítulo 19 hoje? É, vai se falar, estudar, a gente vai conhecer um pouco da fluidoterapia do sopro, que é uma técnica de passe. Nós vamos também, aí nesse capítulo, perceber a importância da vigilância nas palavras, pensamentos e na alimentação. E também vamos refletir sobre a nossa capacidade de auxiliar na cura. Então, o capítulo 19, ele vai nos trazer essas reflexões para nós no dia de hoje. Então, dando continuidade, depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. E com profunda surpresa ouviu afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganham muito tempo com a medida. Não podia caber em meu espanto. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. E aqui nessa parte, ele está lembrando, né, lá do nosso lar, e também da caminhada que começou lá no capítulo 15, né, dos mensageiros, e, né, das dificuldades, porque quanto mais vai se aproximando de uma zona densa, a dificuldade, né, de utilizar, né, certos transportes, como o próprio aeróbus, e por isso que ele estava aqui, né, tá, nossa, espantado, se torna mais difícil. E aí a caminhada tem que ser mesmo, né, a pé, para cada vez mais enfrentar a zona densa que cada um, né, que essa equipe está adentrando aí, lembrando, né, dos samaritanos lá né, do nosso lá, que ele comenta aqui. Os samaritanos eram o nome da caravana socorrista que presta assistência no umbral aos espíritos em situação de sofrimento, recolhendo para transporte até a colônia dos irmãos em condições de adentrar os portões de nosso lar. Então, aqui, né, até essa imagem, ela mostra que eles estão ali andando a pé e tem os animais, que isso é comentado lá em nosso lar, né? Que os cães são utilizados até para, né, ajudar a penetrar nessas regiões densas. Então, ele só está lembrando quem são, né, os samaritanos, que aqui ele está de novo, falando, citando que é essa equipe que entra, né, nessas regiões densas, é só para a gente recordar. Aí ele continua: já que é urgente, Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco, ainda hoje, nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer
e muita lição a aprender. Excelente sugestão, exclamou nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aqui ele está valorizando o momento, né, de prece, que seja individualmente, né, ou coletivamente, como ela é valorosa, importante na nossa vida diária e como nós devemos estarmos, né, utilizando desse recurso valoroso que muitas pessoas não se dão conta. Né? Continuando. Aliás, falou Ismália afetuosa, não devemos demorar. Estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Técnicos do sopro? Indaguei assombrado antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. E já aí André Luiz falou assim: o que é isso, né? Técnicos de sopro? Então, aqui, como, né, ele está aqui evidenciando, né, o orientador, a importância, né, o valor da prece, aí a gente pega a fala de André Luiz no que ele diz, o que realmente é a prece. É sempre bom a gente estar lembrando o que é a prece mesmo, para que a gente possa, nesse momento, né, estar se conectando nos nossos momentos, que não tem hora para a gente, né, se conectar, entrar nessa sintonia. O que é a prece? André Luiz fala, é vibração, é energia e é poder. O que nós somos? Nós também somos, porque nós vibramos, depende da faixa, a escolha é nossa. Nós somos pura energia, porque tudo que tem no mundo é energia, planta, animal, tudo, somos energia. E poder, né? Esse poder, né, de sermos deuses, né? Lembrando sempre que Jesus, né, ele faz nos lembrar. Então, a prece é todo esse conjunto. E quantas das vezes, né, o tempo passa e, às vezes, a gente acaba esquecendo esse valor que nós temos, mesmo acessando e realizando esses momentos, né, de oração, mas que é de introspecção, mas mesmo assim a gente acaba, né, deixando passar. Mas o sabe, que poder é esse que eu tenho, que nós temos, que todo ser humano tem, e que muitos nem, sabe, nem se preocupam, né? Nem estão, sabe? Você rezou hoje? Eu, né? Não, não, esqueci, não, estava cansada. Eu não rezo sempre, não. Se você fizer a pergunta, você vai ouvir várias respostas. E aí é que a criatura, tá? Ela não tem ela não tem consciência, uma parte né, das pessoas não tem consciência do poder que cada um de nós traz dentro de si e o quanto poderosa é uma oração. Aí André Luiz continua: a criatura que ora, mobilizando as suas próprias forças, aí vai a intenção, a vontade, a sua força mesmo daquele querer, realiza trabalhos. Olha o que André fala: inexprimível, de inexprimível significação, que nós, às vezes, nem alcançamos aquilo que estamos realizando. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina. Aí, de novo, né? Somos deuses, essência divina, filhos de Deus. Então, olha só, nessa hora desse poder, aqui eu estou dando conta, nossa, eu tenho poder sim, né? Poder para usar para o bem, é lógico, né? Eu tenho poder sim, eu sou esse ser divino e eu acabo não me dando conta disso. Eu estou deixando, né, passar é, esses momentos valorosos que eu posso estar utilizando para mim e também para benefício do outro. Então, essa origem divina nos coloca em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização,
o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Olha só o que ele fala. Não, em qualquer forma, nós podemos emitir esses raios de espantoso poder que alcança uma. Né, ele tem um alcance a uma distância que nós nem, sabe, podemos, né, imaginar, mas ele Ô, alcança. Miriam, Oi. o que ele quis dizer em qualquer forma? Então, aqui, né, ele está falando assim, dentro dessa realização, o espírito, seja a forma que o espírito esteja, tá? Seja ele, né, encarnado ou desencarnado, tá? Né? Como ele estiver, porque ele está falando do espírito, em qualquer forma que ele esteja, na matéria ou fora dela, ele emite esse já de espantoso poder, desde que nós, né, tá? Tenhamos, né, essa consciência e desde que a nossa vibração, a nossa energia seja a mais salutar possível, seja a mais pura possível, tá? Para, né, utilizarmos, até em benefício mesmo de nós próprios, quando a gente pede, né? Ai, aquela dor que, né, que eu estou sentindo. Então, a prece é isso. Ele está mostrando para a gente. Então, quando ele fala nessa forma, tá? Ele está dizendo, seja a forma que for, encarnado ou desencarnado, tá? Esses raios emitem, porque muitas das pessoas acham, né, e falam, porque quando você está desencarnado no mundo espiritual, aí o seu alcance é maior. Mas você está desencarnado no mundo espiritual, se você estiver no umbral, tá? E se você não tiver toda essa energia, toda essa vibração, se você não conseguir essa conexão, sabe? Aquele que está na matéria consegue realizar pela condição dele, a condição, né, que eu tenho interna, esteja eu na matéria ou fora dela. E aí é a condição do espírito. Então, é isso que André Luiz está dizendo para nós. Então, eu coloquei aqui só para a gente, né, entender como ele está valorizando, e nesse capítulo ele vai falar de novo, várias vezes aqui, sobre a importância da prece e dos técnicos do sopro, que ele fala, né? Como o passe que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, ele fala aqui, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo pode ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Então, aqui a gente vai, ele vai explicar agora, tá? O que é esse sopro curativo, né, que beneficia várias pessoas, né, e se utilizasse esse recurso. Então ele continua. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, que nós falamos agora, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Olha só, tá vendo? Porque nós não nos damos conta é, do poder infinito que trazemos em nós, todas as nossas potencialidades, todos os nossos talentos que estão aqui e nós não nos damos conta. Ele está aí, ó, voltando a afirmar isso. Comumente vivemos por lá, perdendo tempo. Quando ele fala por lá, é aqui, né, na Terra, né? Por lá, na matéria, perdendo tempo com a fantasia, as ilusões do mundo, né? Acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Aí seria estar falando ali de uma soproterapia. E nós sabemos que esse recurso é praticamente não utilizado, né, como técnica de passe. Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas
como vantagens prodigiosas. Então, ele começa a falar aqui, né? Ele falou assim, né? O número de pessoas, o benefício, ele está falando do passe que nós, né, o conhecemos, mas ele diz assim, mas o sopro curativo, olha o verbo que ele colocou, poderia. Hum? O que será que ele botou, né, esse verbo aqui? Poderia, mas não é utilizado, né, por nós encarnados. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério e bem divino, olha, apoio sério ou bem divino para manifestar-se em ação. Exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto, exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. Então, ele está dizendo que aqueles que aplicam essa técnica do passe do sopro, lá na colônia que eles estavam, então ele está dizendo que tiveram que fazer, tá? Um curso para se especializar, tamanho, né? É a complexidade e também, né? A nobreza que se realiza com essa técnica, porque ela requer várias questões do próprio ser, e isso na espiritualidade. E como seria, né, na matéria, a pessoa aplicando essa técnica do sopro. Mas aí, né, vamos lembrar e falar assim, né? Ai, a criança, aí, né, o nosso filhinho caiu, machucou o joelho, né? Tá, ai, vai. O que que a criança pega? Fala assim, sopra, tá ardendo, sopra, sopra. Uhum. Você acha mesmo que nós, né, nunca utilizamos, pelo nosso instinto, isso, né, materno, isso vai muito mais das mães, não quero dizer que os pais também não façam, né? Mas assim, ai, bati com a cabeça, aí você vai lá, passou, eu sempre estava me lembrando do tempo de infância, soprei, soprei. A gente não faz isso? A gente já não fez isso, se a gente lembrar, né? Isso aí é o sopro, né? O sopro, né? Verdade. Não é, né? E a gente se dá conta, lembra assim da nossa infância, olha só, tá? É aquilo que está em nós, porque a gente fez assim, a gente quer aliviar a dor, né? Daquele nosso filhinho que está ali chorando, que ele está, passa, vai passar, né? Depois você vai tratar do ferimento, seja do que for, mas logo vem, né? Esse momento aí, né? E qual é o recurso, né? Porque é a ligação que tem, né? É esse ser divino e é o instinto. Hum? Porque ninguém fala, olha, você pega e você tem lá que soprar. Isso vem assim, deixa eu soprar, não é isso? Aí tá aí ele falando, né? E se o quanto, né, nós assim, né, sem saber, sem ter essa consciência, nós utilizamos, porque o sopro, ele é divino porque ele vem de nós, tá? Que somos seres divinos. E quando você tem, tá imbuído, né, daquela vontade mesmo, né, de ajudar, e ali você tem todo o amor, né, tá com todo carinho e afeto para fazer sarar, né, para aquele seu filhinho parar de chorar, passou, e você abraça e faz aquilo. Isso tudo, né, é essa ação, né, desse sopro. É um E exemplo aí a gente. ótimo. Engraçado que eles não mencionam esse sopro, né? Aqui nesse livro é uma Uhum. coisa assim tão óbvia, eu nem pensei nisso. Não é? Pois é. Na hora que a gente está estudando, eu falei, nossa, né? Aí vem à mente, né? Aquele momento, né? Quantas vezes eu já soprei, ai, tá chorando, aí machucou e tudo. E eu falei assim, olha só, tá? E a gente não se dá conta. Ele lá para o final, ele vai falar até do sopro divino, o sopro de Deus, né? Ele vai falar lá no finalzinho. Aí depois a gente comenta mais sobre isso, né? E aqui no livro dos médicos, porque isso, né? Essa força magnética que existe em nós, lá no capítulo, tá? 14, que tem a ver com o que nós estamos falando, porque quando a gente fala, né, de passe, nós estamos falando de magnetismo, e o sopro é um tipo de passe. Então, ele fala o seguinte aqui, né, a força magnética reside, sem dúvida, no homem, olha o nosso magnetismo, né? Mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Mas nós sempre estamos, né,
acompanhados pelos nossos protetores, por aqueles, né, que nos auxiliam nessa nossa caminhada terrena. Porque na hora que você está atendendo aquele seu filhinho que está chorando, que você vai soprar, né, para ajudá-lo, você naquela hora não pede um auxílio, mas você já está sendo auxiliado porque ele está ali do lado, né? O seu protetor. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, ele está falando como é que isso lhe dá, né? Como se dá essa técnica dessa força magnética, isso aí a gente estendeu a mão, mentalizou, mas ele está explicando aqui, né, que, né, se você está ali invocando, eu peço ajuda, porque você está ali, está dando um passe. Nas casas de espírito é muito utilizado o passe misto, né? A nossa parte e a parte do nosso, né, mentor que está ali conosco. Mas ele, né, ele fala que essa força aumenta mais ainda, e aí ajuda a qualidade desses fluidos serem melhores e atender à necessidade daquele que está com a dor, seja maior e menor proporção, o que você está atendendo ali naquele momento. Então, essa força magnética, ela está em nós, mas tudo é um conjunto. Vontade, o poder do bem, tá? Esse querer. Então, tudo está em nós para que seja aquele passe seja realmente benéfico e ajude aquele que está ali precisando dele. Lógico que nós sabemos que o outro, quem está recebendo, ele tem que estar ali, né, com toda a sua fé, né, também está ali conectado, preparado, mentalizando para receber esses fluidos aí que irão, né, que são fluidos salutares, que irão atuar na parte que ele necessita física dele, mas também no perispírito, né? Ou seja, você atua no perispírito para depois refletir ali no físico. Então, isso tudo é um trabalho em que você vai cada vez mais sentindo quando você passa aí, né? Semanalmente as pessoas vão no centro espírita para buscar se renovar a sua energia. Então, chegam lá, assistem a palestra, o estudo, né, para você se conectar, e aí depois você vai e toma lá, né, aqueles que vão lá tomam lá o seu passe. Então, aquele que também vai buscar, ele tem que ter consciência daquilo que busca, né? E quando ele senta ali naquela cadeira, né? E ele fecha os olhos, ele deve estar pensando, né, em todas as necessidades dele, para que ele possa, né, a cada semana voltar com consciência, não, né, voltar como um robô, né? Não fazer daquele momento, sabe, algo que ficou já faz parte, né? Hoje é dia de ir para o centro, né? Porque eu tenho lá que tomar passe. Mas você sabe realmente o que você está indo buscar lá? Ou você está fazendo isso mecanicamente, tá? E aí eu saio de lá e como é que é aquela semana todinha até eu retornar? Eu mantenho essas energias salutares, o que eu faço? Então, aquele que aplica o passe, ele está fazendo a parte dele, que também tem que se preparar para isso, lógico, né? Mais à frente ele vai falar. Mas e o outro que recebe também, tudo é um conjunto. Mas o que ele está mostrando aqui para nós, né, no livro dos médios, dizendo que toda essa força magnética de quem recebe, de quem doa, está dentro de nós, tá? O principal aí, né, papel do próprio ser, é de nós, né? Porque nós é que temos esse poder. Então, na verdade, só para nós lembrarmos o que é mesmo, né, o passe, né? Então, aqui diz para a gente o seguinte, né, tá? Que o passe é a transferência de fluidos de uma pessoa a outra, sabemos, através da prece e imposição de mãos. Procedimento largamente usado nos centros espíritas. As energias são oriundas dos fluidos humanos,
assista, e dos fluidos espirituais, que são aqueles espíritos, né, que trabalham com a equipe de médios. Existem três tipos de magnetismo: o humano, o espiritual e o misto. E nós sabemos que na 99% das casas, 30% das casas espíritas é utilizado o passe misto, pois a ação dos encarnados vai se somar à ajuda benéfica dos espíritos que trabalham na área, qualificando, direcionando e potencializando os fluidos. Como é importante os nossos, né, mentores, aqueles que trabalham conosco, porque às vezes, né, tá, isso é importante também. O médium, né, passista, ele não está muito bem naquele dia. Então, quando a gente não está muito bem, não podemos esquecer que, apesar de sermos seres divinos, tá? Mas, né, que temos tudo aquilo que precisamos em nós, mas tem dias que nós não estamos bem e naquele dia eu não estou bem para doar, eu tô ali para receber. E muitas das vezes, né, o trabalhador da casa espírita, ele, né, ele não fala isso, né? Ele vai ali e ele não está muito bem. E a espiritualidade, o seu mentor, a equipe que está ali, sabendo que ele não está bem, mas ele está ali querendo se doar, né? Aí é nessa hora que eles atuam mais ainda, né? Com um esforço ainda maior, tá? Para ter o quê? Essa qualificação, né, tá? E potencializar esses fluidos, porque ele tá, o trabalhador, o passista, ele naquele dia não está muito bem. Né? Então, olha só como é importante esse trabalho em equipe entre encarnado, desencarnado, entre o médium, que é passista, e, né, aquela equipe, né, de espíritos que estão ali, ou seja, nós trabalhamos com nossos mentores, com nossos guias, e às vezes eles suprem, né, uma necessidade que o trabalhador naquele dia não está muito bem, para que aquele que esteja ali buscando, ele está com toda a fé, né, que ele trouxe, confiando naquele momento, ele possa receber aquilo que ele realmente precisa. E lá no Evangelho, ele também vem fortalecer isso que nós estamos falando aqui, né, nesse capítulo. Se todos os encarnados, tá? Está lá no Evangelho, no seu capítulo 19, tá? Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força em que em si trazem, olha só, tudo para fortalecer. E se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso é um espírito protetor. E isso nos faz lembrar o que Jesus, né, falou assim: ah, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. É isso, tá? Se todos nós, trabalhadores, tivéssemos, né? Aqui estamos direcionando para nós que estamos trabalhando. Mas todos os encarnados, independente de eu ser trabalhador de uma casa espírita, que médios todos somos, se nós soubéssemos realmente dessa força grandiosa que trazemos em nós, tá? E puséssemos aí sim à vontade, a serviço dessa força, sabe, tá? Essa força que aqui emana de mim, a gente poderíamos, não, nós vamos poder realizar o que realizamos e muito mais. Basta nós tomarmos posse de nós mesmos, tá? Eu Eu tirei fazer porque um tá fazendo caminho, né? barulho. Aí eu Uhum. tirei. Pode ser. E tomar, né, posse de mim mesmo, tá? Acreditar, confiar, eu tenho, né, tá? Eu posso, né? Então eu vou fazer porque né, para o bem. E, né, já que ele está falando que são fluidos, só para a gente relembrar tudo isso. Isso é importante pelo que a gente está estudando aqui, que eles falam o tempo todo. Passe fluidos. E os fluidos? Sabemos que são esses veículos do pensamento dos espíritos, tanto de nós encarnados quanto dos desencarnados. Todos estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, substância básica da criação, que varia da imponderabilidade até a ponderabilidade. Os fluidos espirituais estão impregnados
dos pensamentos dos espíritos. Olha só. Portanto, varia de qualidade ao infinito. Nossa, né? E a atmosfera fluídica ela é formada pela qualidade dos pensamentos que nela predominam. Então, assim, tá? O quanto é importante, de novo, né? A importância do meu pensamento, aquilo que eu nutro e mantenho no meu pensamento, no meu dia a dia, né? Aquilo que eu vou agasalhando dentro de mim, tudo está interligado, não é nada, sabe, estanque. E esses fluidos, né? Que nós respiramos, o quanto é importante, tá? A respiração, esse fluido que nós, né, inalamos, ou seja, botamos, né, inspiramos e depois expiramos. Inspiramos esse fluido cósmico que estamos mergulhados nele para dentro, para que depois eles possam, né, ser colocados, né, para fora. E isso é importante também a gente saber, por conta que a gente está falando, né, do sopro, dessa técnica que não é, né, praticamente utilizada. Então, lembramos do passe, da sua importância, tá? Lembramos, né, agora dos fluidos, de como a gente, né, pode, né, estar atuando, né, como que eles atuam em nós. E o papel principal sempre vamos ser nós. Mas nós aqui, no pensamento e também naquilo que eu trago, né, no meu sentimento, porque tudo é um conjunto para que eu possa ser esse instrumento, né, o mais, vamos dizer aqui, né, o mais puro possível, né, tá? E a finalidade do passe, que todos nós sabemos, é de auxiliar na harmonização física e psíquica, substituindo os fluidos negativos e pesados pelos fluidos benéficos. Aí a gente lembra daquelas pessoas que chegam dentro da nossa sala de passe, né, tá? E às vezes chega uma pessoa mais agitada, né, tá? Desarmonizada, e aí a gente sabe, pede para que tenha calma, para que se concentre, para que ela possa, né, receber, né, esses fluidos que vão, essa troca energética, tá? Esse magnetismo aí, essa energia salutar, e vai ter a troca. Agora, ela volta semana que vem. Como é que ela vai manter, né, todo aquele benefício que ela recebeu, né? Aí é a questão de cada um. Então, como é importante a gente saber para que eu vou lá, eu faço o quê, como eu mantenho, né? E assim mesmo também somos nós, tá? Os trabalhadores que, né, vamos lá, estou fazendo o quê? Doando, né? Como eu estou, como é o meu preparo, tá? Para que eu possa, né, ajudar a doar o melhor de mim, para que eu estou trocando esses fluidos que o outro tem, tá? E doando do meu melhor. Mas qual é o meu melhor? Como eu estou, né? E a finalidade também é de promover essa harmonização do funcionamento dessa estrutura neurológica que vai garantir o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Então, como é importante, né? E a finalidade dele, a que se propõe, né? E se todos sempre tivessem, eu estou trazendo isso para relembrar, mas que, né, a gente tem sempre que estar buscando de novo, né? O relembrar é trazer de novo, porque a gente fala assim, nossa, eu já estava, né, naquela questão que a gente vai, trabalha, doa e tudo, mas para pensar, né? E sabe, eu tenho que, né, continuar entendendo essa finalidade, essa mecânica, realmente tudo isso, de vez em quando, eu tenho que estar relembrando para que eu possa ser, de novo, o melhor instrumento possível quando eu estou ali me doando para o outro, junto, né, com, né, a espiritualidade, e que o outro está ali, né, esperando, confiando receber o melhor que nós podemos, né, né, dar e doar. Aí ele continua. E eles quem são? São servidores esses, né, técnicos do sopro, eles são servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Eles ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento. Mas para isso precisam conservar a pureza da boca
e a santidade das intenções. Ele está colocando aí que para ser um técnico, né, do sopro, para realizar esse tipo de passe, que não é fácil, não. Eles têm ali que, né, eles recebem muitas coisas, né? Ele fala de remuneração, eles ganham um enorme acatamento, porém, eles têm que fazer um esforço hercúleo para atender às exigências, né, que essa técnica precisa para aquele que vai doar. Quando ele fala da pureza da boca e a santidade das intenções. A gente até lembra daquela passagem do Evangelho, né? Né? O que macula, né? Tá? Não é, né? O que entra pela boca é o que sai da boca. Então, aqui ele está falando dessa pureza, né, da boca, ou seja, né, tá? A pureza de você, o que você traz quando você emite, o que você fala, tá? Aqui a gente traz para a gente também, e ele lá também, eles têm esse exercício. O que eu falo no meu dia a dia? Como é que eu utilizo, né, essa essa minha fala. Eu falo agressivo com as pessoas, eu já falo gritando, eu tenho um tom mais ameno, e aí você vai. A pureza da boca, além da higiene bucal, e aqui ele fala também disso, né? Mas ele está falando dessa higiene mais profunda. O que eu emito? Minhas palavras são para ajudar o outro ou para colocar o outro mais para baixo? As minhas palavras são de vaidade, de orgulho, ou elas são de simplicidade, de verdade? Então, isso, tá? É a pureza da boca e a santidade das intenções. Qual é a intenção? Porque tudo, né, na nossa vida é assim que a gente tem que perguntar, mas qual é realmente a intenção que eu tenho em realizar? Aqui ele está falando do trabalhador. Com que intenção estou tendo? Eu estou tendo as melhores das intenções. Sim. Então, eu tenho que ter isso, né, em mente. A minha intenção, né, é a melhor de ajudar o outro, beneficiar o outro, me colocar a serviço né, tá? Do bem, e aí eu me coloco. Mas a minha intenção é verdadeira, tá? Que eu estou ali compenetrada para me fazer desse instrumento. Aí é o que ele diz, como eles foram treinados. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, aí ele já está falando aqui, né, da matéria, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com a abstenção do mal e a mente reta, interessada em auxiliar. Então, olha só, né? Se a gente fosse, né, realizar essa técnica aqui, como é que como deveríamos estar? Mas será que é só para essa técnica ou qualquer técnica do passe? Primeiro, né, tá? Ele diz aqui que, né, tem que ter o estômago sadio, aí vem com a alimentação. Quem dia que nós vamos para o trabalho, seja do passe, trabalho de saúde, desobsessão, o que for no trabalho dentro, né, da casa espírita, nós temos que ter cuidado com a alimentação, de não comer nada pesado, de não comer carne. E aí vai aquilo que ele está mostrando aqui. Então, em primeiro lugar, né, tá? O estômago sadio. Sadio, a gente sabe o que a gente deve se alimentar para estar sadiamente. A boca habituada a falar o bem, que é o que a gente falou agora, com a abstenção do mal. Não julga ninguém, sabe? Não fica falando do outro. E a mente reta. Ou seja, o pensamento tem que estar firme ali, né? Eu estou aqui me colocando para ajudar ao outro, interessado em auxiliar, e não me achar que eu sou, né? Questão da vaidade, né? Não sou o máximo. Eu estou ali me propondo e me dispondo, tá, a auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Aí ele está falando que se você, a quem aqui, né, seguir esses exemplos não, né,
essas regras, né? Essas condições, você vai conseguir, tá? A ter essa técnica, mais esses requisitos, né? Eles vão ser melhores beneficiados aqueles que receberem, e você vai fazer isso, né, com maior presteza. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Não só lá, mas aqui também. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles que curava, concedia-lhes, por vezes, o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como o sopro do Criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. E ele é bom quando ele fala assim, a gente sabe, né? Quando, né, o Criador criou, né, ele deu aquele sopro divino, e aí ele fala que ele dá um exemplo. E o vento, né, tá? Ele chamando a atenção para o que nós temos na natureza. Vocês já pararam para pensar que o vento é o sopro, né, do Criador? Ele traz aqui para a gente, né, refletir. Ai, nossa, estava tudo tão quente, aí veio aquele ventinho bom, a gente não fala, né? Que não é isso mesmo, né, Denise, né? Aí vem aquele sopro, né? Que é, né, do Criador para nos aliviar. Então, que ele está mostrando aqui que esse sopro esteve sempre presente, né, conosco. E o que vem a ser, então, né, como falou de Jesus, olha o sopro curador aqui, né, com Jesus, tá? Disse-lhes então Jesus, pela segunda vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, isso está lá no Evangelho. Jesus já usava também essa técnica do sopro. Jesus usa o sopro no primeiro contato com os apóstolos após a crucificação. Qual teria sido a necessidade, a pergunta aqui, desse auxílio de Jesus aos apóstolos? Podemos pensar que foi para serenar seus corações, pois eles estavam amedrontados com tudo que havia ocorrido, né? Então, assim, pronto, agora Jesus, né? Morreu, vão ficar sozinhos. Então, aquele sopro que Jesus fez para com os apóstolos é para que eles pudessem se acalmar, porque, né, tem dois tipos, né, de sopro, né? Aquele que é calmante e aquele que é excitante. Então, ele diz aqui que desde aquela época já se usava. Ele só não ele só não foi o quê? Muito, né, falado, e aí a gente acha assim, nossa, mas isso é novo? Não, isso está aí desde que quando, né, o mundo foi criado. E aqui a gente trouxe para saber que, como ele fala ali, que tem duas espécies de sopro, né? O sopro ou insuflação fria e tem o quente. Então, para a gente tomar conhecimento. O poder da ação do sopro frio. Ele é Não, dispersante de fluidos, ele é revitalizante dos tecidos, ele é calmante. Olha só, quanta coisa um sopro, né? E desperta no paciente magneticamente adormecido. Ele faz despertar esse poder de ação, tá? Quer dizer, ele é dispersante de fluidos, revitalizante. Toda hora que quando você vai fazer, dá esse sopro, olha o que ele está fazendo. Ele está dispersando fluidos, revitalizando, calmando, tá? E fazendo com que magneticamente, né, possa esse paciente, né, despertar. Como aplicar? Aí ele mostra aqui, né? Primeiro se aplica o passe de dispersão, como nós aplicamos, né? No passe misto, no passe magnético, no passe espiritual, seja qual for, tá aqui, individual. É a mesma técnica. Você faz a dispersão, aí depois enche os pulmões, ele está dizendo ali,
Aí você vai expelir o ar aos poucos, mantendo a boca quase totalmente fechada, como estivesse a apagar uma vela. Esse é o sopro frio, tá? Onde você aplica? Né? Qual situação? Nas incorporações indesejadas, em desmaios, crise nervosa, dor de cabeça, convulsão, febre, ataque nervoso. Então, é que ele está citando alguns, né, exemplos de aonde você, em que momento você pode aplicar esse tipo de sopro, né, frio, né? Então, ele está aqui mostrando que ele é calmante. E depois tem o sopro quente. O poder de ação é concentração de fluidos, como ele se concentra, ele é excitante e ele é cicatrizante. Como que aplica esse passe? Aplica primeiro o passe de dispersão, enche os pulmões, a mesma coisa. Agora, na hora de soprar, todo o ar, né, com a boca bem aberta. Então, o frio é como se fosse apagar uma vela, e esse é com a boca totalmente, né, aberta e coloca o ar para fora em cima daquele paciente. Onde aplicar inflamações, torções, hematomas, cólicas, dores localizadas, tá? Aqui tem obstruções, asfixias, enxaquecas, dores de ouvido. Ó, aqui só diz assim, não aplicar em lesões profundas e aneurismas. Olha só, a potencialidade, né, que ele está mostrando que é, essa técnica do sopro, ele é eficaz. Então, tem o sopro frio e o quente, a gente trouxe aqui para mostrar como elas são, essa técnica, né? Ela é realizada, porém requer, principalmente, né? Aqui, para quem fosse realizar, como ele colocou ali, né? Poderia, né? Mas a gente sabe que, né, não é utilizada. Tem toda uma condição para que aquele médium possa realizar essa técnica, que ele já colocou, né, ali, e muito mais de alimentação, de você ter todo um preparo também até da própria sua higiene bucal, é lógico, né, tá? Porque você está ali colocando, né, o hálito e o sopro que você vai dar em cima daquele, né, paciente. E aí ele continua, depois que ele falou do sopro, ele continua. Tanto assim que, chefiando este posto, tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. Olha só, ele está falando lá, né? Nós estamos falando, né, no plano espiritual. E mesmo assim, nem sempre fácil para todos. Há esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele com tom confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador, que é aquilo que a gente acabou de falar, né? Assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Então, aqui ele se reporta, né, a nós aqui encarnados, que, né, a gente sabe, né, que nós somos ainda imperfeitos. Estamos, né, buscando a nossa melhoria no nosso dia a dia. Mas temos uma boa vontade, uma sinceridade enorme de, né, auxiliar o outro, né, porque já que nós estamos buscando sermos melhores,
nessa melhoria faz parte a ajuda ao próximo, mas é lógico que eu tenho que me ajudar, procurando realizar todas essas condições que ele colocou aqui, e que isso, na verdade, está nos beneficiando. Quando ele diz da alimentação, ele está, eu tenho que seguir essa regra, não posso comer carne, não posso comer comida pesada. No que eu vou me habituando, eu estou que me beneficiando, porque eu estou aprendendo a me alimentar saudavelmente. Hum? Olha só, quer dizer, quando você entra numa condição de regra, tem que ser assim, no fundo, o benefício é para mim, em primeiro lugar. Aí, quando ele fala, olha, né, olha os seus pensamentos, sentimentos, olha o que você está falando. Aí eu estou sempre me policiando da maneira como eu falo, tá? Se o outro falou alto comigo, e se eu começar a falar mais alto ainda, isso não é esse o caminho. Então, quando eu entro nessa condição aqui, eu aprendo a me policiar. Espera aí, não vou entrar, né, na frequência do outro, ou se o outro xinga, ou se o outro quer agredir, se o outro não sabe ouvir, tudo é do outro, não é meu. Então, já que eu tenho que ter essa condição, porque eu vou para o trabalho essa semana, tá? Mas a questão da gente ir para o trabalho, que temos que fazer, é cumprir com todas essas condições e regras, faz com que eu cada vez mais busque ser assim no meu dia a dia, e não só no dia que eu vou para a casa espírita, porque hoje eu tenho que ser um trabalhador lá, tá? Que eu vou fazer, realizar esse instrumento do bem no trabalho de saúde, na reunião mediúnica de desobsessão, no trabalho de passe, seja onde for. Aí, quando a gente percebe, maior ganho é nosso, né? Ah, somos perfeitos? Ainda não, mas estamos caminhando. Quando abraçamos qualquer tipo de trabalho e temos boa vontade, estamos sendo sinceros conosco mesmo, qual é realmente o propósito que me leva a fazer isso? A ser uma pessoa melhor. Toda vez que me dedico ao outro, eu estou me dedicando a mim. Toda vez que eu beneficio o outro, eu estou me beneficiando. Então, olha só como tudo é um conjunto que nos ajuda a cada vez mais seguirmos nesse caminho, né, da perfeição, de nos tornarmos melhores. E é isso que ele coloca aqui. E ele, de novo, nesse capítulo, ele toda hora está falando: olha, não esquecem, tá? Herdeiro de Deus, você é a essência divina, vocês podem, vocês tudo que precisam está aí com vocês. O que cada um precisa é fazer o seu caminho, porque isso é de cada um individual, para, né, encontrar todo esse poder e perceber e acreditar realmente que eu tenho todo esse poder, todos esses valores, essenciais, porque eu sou esse ser divino em mim. Então, eu tendo consciência disso, a nossa caminhada para esse ser melhor cada vez mais vai, né, é, se tornando essa caminhada, assim, os passos vão se tornando mais largos, porque nós estamos, né, nessa compreensão maior. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde novos colegas se votam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios ditos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor sorrindo. Era necessário agora interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. Então, eles estavam tendo todo aquele conhecimento
E nesse finalzinho desse capítulo, né, que depois agora continua no próximo capítulo, ele fala aqui da pureza de coração e da intenção, né? Olha o que ele diz. O que é a intenção mesmo, né? É aquilo que a gente pretende fazer, qual é o nosso propósito. O que é pureza mesmo, né? É condição, estado ou qualidade do que é puro. Puro é você estar ali, é límpido, está sendo ali verdadeiro, franco, não tem mistura impureza, não tem sentimento ali, sabe, misturado. Não, eu gosto, mas estou magoado. Não, é puro, é sentimento. Eu estou sendo verdadeiro. E coração. Aí é que está, né? É o foco das faculdades espirituais e da vida moral. O coração é a sede da nossa sabedoria, da memória, da vontade, das disposições da alma, das paixões e sentimentos, dos desejos e da consciência. Quando ele fala intenção e pureza de coração, quando nós estamos indo ao trabalho, então estou indo com esse órgão fundamental, tá? Que é o coração, tá? Temos aqui, é o chakra cardíaco. hum? Quando a gente fala assim, porque no fundo do meu íntimo, tá? Tá aqui, né? A glândula timo, íntimo, tá? Então a gente não se dá conta também da importância que é o coração, e ele está mostrando aqui, eu trouxe aqui para mostrar para nós, para entender quando ele fala, ele não fala à toa, a intenção e a pureza do coração, não, ele está falando que qual é realmente a minha intenção. Eu vou intencionado como? É verdadeiro meu sentimento? Eu estou indo para lá, me arrastando, mas eu estou tão cansado. Ele está dizendo que a gente tem que ser o mais puro, o mais verdadeiro, o mais para se tornar, né, um instrumento melhor possível, né? Então, eu tenho que saber de como eu estou indo para o trabalho, tá? Que eu me proponho, porque todos vamos, né? Porque somos, né, voluntários. Então, nós vamos, ninguém nos obriga. Mas para que nós possamos, né, refletir nesse, nesse capítulo de hoje, que ele fala sobre o sopro, mas ele abrange tudo, né? Que nós, né, precisamos, né, saber sobre esse capítulo 19 que ele encerra aqui, né? Tá? Mas, né, a gente trouxe até muitas, né, reflexões, nos fez, pelo menos para mim, né, nos fez, né, relembrar, né, repaginar, revisitar aquilo que a gente fala, eu sei qual é o passo, eu sei qual é a finalidade, eu sei que é fluido e tudo, mas, né, a gente vai, né, revisita tudo isso para que isso traga, né, a nós, né, de novo na nossa, né, ali, memória, refresque tudo isso e que possa atingir, né, a nós todos, que mesmo que eu não seja trabalhadora ali da casa espírita, esteja atuando como médium, mas como ele coloca nesse capítulo, né, a todos os encarnados, que a gente pode, dentro do nosso lar, ajudar, né, colaborar, ser um instrumento da melhor forma, né, uma necessidade extrema, você está ali, né, acalmando, utilizando a sua energia, né, o seu magnetismo, e claro que nós nunca estamos sozinhos para, né, beneficiar aquele que momentaneamente você entra em oração, né, e ele fala ali da oração, da prece, e ali todos já são ajudados para que haja, né, haja uma harmonia, um equilíbrio no momento de alguma situação, né, que deixa a gente desesperado, né, de alguém passando mal, apressar uma necessidade maior, que você mantenha esse equilíbrio, essa calma. Então, ele mais ou menos, né, foi para nós esse capítulo, né, 19 de hoje, fica aberto aqui para quem quer colocar, né, algo, tem algo a dizer, perguntar. O silêncio profundo, tá? Né? Miriam,
Diga. Deixa eu falar um negócio. Não. É interessante, né? Porque esse sopro que você colocou, que eu estava explicando aí agora, é o Sim. sopro frio e o sopro quente, não é É. isso? Uhum. Então, esse sopro frio, eu não sei se as pessoas que estão presentes aí na reunião, se elas têm alguma experiência, mas quando você frequenta o terreiro, quando você frequenta a Umbanda, esse sopro, ele é muito utilizado. É. Hum. É, só que na verdade a gente aprende e eu não sabia que o objetivo era esse, Uhum. entendeu? Que bom, Tipo entendi. assim, Hum. o médium estava lá trabalhando, né? A gente fazia a roda, o médium estava trabalhando. Se a mãe de santo, né, se a Babalorixá, ela sentisse que aquele espírito que estava ali, ele não estava fazendo o que deveria fazer, não era uma coisa mais pesada, ela Uhum. ensinou a gente a fazer esse sopro frio e a gente fazia e o espírito Uhum. saía. Quer dizer, você vê que o sopro frio é um sopro calmante, né? Tá? Então, algo Interessante que você é falou. assim. Uhum. Tá? É, deve, quer dizer, deve não, com certeza, né? Lógico, pelo que você está trazendo, envolvia, né, aquele ser espiritual que estava ali e trazendo, né, essa calma para que ele pudesse, né, ser, né, ali, né, amparado, né? Então, E o médium que estava ali sofrendo aquele assédio, digamos assim, né? Ele realmente ficava assim, ele ficava mais calmo e aquilo tranquilizava, né? Quer dizer, uhum, aquele espírito que estava ali, ele saía. sim, né, Eu, tá? na verdade, na verdade, assim, eu nunca entendi. Eu sabia que funcionava, porque a gente fazia. Uhum. Isso era uma prática nossa, ela ensinou. Mas eu não sabia como que a coisa funcionava. Você vê, hoje foi que eu aprendi aqui. Quer dizer, não, não, sabe o que que é, Rô? Aí a gente, né, percebe, né, nós percebemos, né, e temos essa certeza o quanto é importante, né, o estudo, né? Porque às vezes É, a gente faz as coisas, né, e nem sabe por quê, né, que está fazendo, né, tá? Aí tem a boa vontade, é lógico, você está ali se dedicando, doando, mas o conhecimento, ele realmente, né, nos traz essa lucidez de você ter consciência daquilo que você está fazendo, né? Tá? Olha, né? sim, É um sim, alcance muito, muito maior do que né, que eu pensava. Então, sim. como é importante mesmo, né, o estudo, né, que nos Na verdade, aprimora, né? Uhum. na verdade, assim, todos nós, né, enquanto filhos de santo, enquanto fazendo Sim. parte ali daquela irmandade, nós Uhum. fazíamos porque ela ensinou e dava Sim. certo. Então, nós Uhum. fazíamos e com ela ali, com a orientação dela ali, sempre, ela sempre presente. Né? Minha mãe de santo, ela é viva até hoje. Ela Sim. tem 93 anos. Uhum. E assim, e ela é uma pessoa muito sábia, apesar de não ter o estudo, mas ela é muito sábia, né? Sempre foi. E nos ensinou muita coisa, mas Uhum. nos ensinou do jeito dela, né? Com a experiência dela, com a Sim, maneira claro, né? dela trabalhar, Exato. Uhum. e funcionava, gente. Eu tô boba de ver que funcionava. Agora que eu entendi por que funcionava. Sim, né? Então, né, ela com a simplicidade dela, né, que a gente sabe, né, É, que, né, a sabedoria que vem desses antigos, né, que não tinham estudo, mas tinha aquela intuição, era uma coisa que vinha da própria pessoa, né? Mas é, imagina, né, você adquirindo conhecimento, aí você não faz só, tá dando certo, eu faço, né? Mas, isso, você entendendo, nossa, né, aí fica, né, muito, muito, né, melhor, porque aí você tem consciência daquilo que está sendo realizado, né, como é que é, da qualidade daquilo que você está fazendo e do é, resultado, né, que é realmente isso, eficaz, né? isso. Aí me lembrei quando você estava falando aí, nossa, me reportei há muitos e muitos anos atrás, É. né? Porque isso fazia parte ali da nossa rotina, né? A gente fazia Uhum. isso. Sim. Era uma das condições que a gente tinha para ser o iniciado, digamos É. assim, né? Era aprender Uhum. a fazer isso, a lidar com isso naquela roda ali, onde todo mundo recebe, né? Todo mundo recebe ao mesmo tempo, de forma diferente, mas
Sim. de alguma maneira assim, você faz a diferença naquele momento, né? Porque você controla. Uhum. Nós estamos sempre, né? Por isso que é bom, né? Nós estarmos sempre nos revisitando, tá? Ou seja, né? É, Ah, mas aquele conceito eu já sei. Aí quando você vai ouvir, vai ler de novo, eu falei assim, peraí, né? Tá? Parece que tem mais algumas coisinhas nessas entrelinhas que eu já não estava, né? Lembrada. É a mesma coisa quando você vai, abre o livro dos Espíritos e, mas essa questão estava aqui mesmo, sabe? é, Realmente, verdade. né? Eu não sabia, né, eu não estou me lembrada, mas é porque a cada momento que você revisita uma página, tá? Um livro que você já leu, né, 2 ou 3 vezes, você está cada vez mais amadurecido e o seu olhar é outro, porque você vai se aprofundando. Isso é uma coisa que acontece com todos nós, né, tá? Com todo mundo, né? Aí você vai se aprofundando, tendo mais conhecimento, e o importante aqui é saber que, né, que você, né, pode. hum, Cada vez mais, né, você vai se melhorando, amadurecendo com todos esses conhecimentos, desde que o utilizemos com sabedoria. hum, É, Utilizando com sabedoria, interessante. é isso. Isso aí que você falou, né? Do alimento. Sempre a gente fazia aqueles banhos de ervas, né? E aí sempre a alimentação nossa também era toda feita lá, Uhum. né? A gente tinha todo um ritual antes de ir para a sessão. Então, na véspera, a gente já se preparava e quando a gente chegava lá, todo mundo tinha que tomar banho, aquele banho gelado do cacete, tomava aquele banho com aquelas ervas e tinha muita coisa que não podia comer, por um Sim. frio, muita coisa que não Uhum. podia comer naquele momento, nem antes, nem durante, nem depois. Tudo isso eu vi lá com Uhum. ela, tudo isso eu aprendi lá. E aí você acaba, né, como é que é, se habituando, né, tá? Porque, Sim, olha, hoje, segunda-feira, tem que ir para o centro espírita. Hoje eu não posso, aí tem que cuidar da minha alimentação. Ah, mas amanhã, terça, eu também vou, quarta. Quando você vai ver, tá? Aí você é, vai se é isso aí, habituando, seus hábitos vão se tornando mudam, melhores, tá? Porque você isso. está se alimentando, né? E aí, sabe, o beneficiado sempre somos nós. Para pensar, É, sempre fomos nós, somos, fomos e seremos sempre nós quando a gente busca, né, essa caminhada. Uhum. É isso. interessante. E É isso aí, diz você também, me fez reviver o passado, hein? Me fez Ah, que reviver o bom, passado. que bom. Foi o capítulo, Tempo fala bom dele. mesmo, foi muito bom mesmo. é, eu sempre, antigamente, né, tinha um jeito de as pessoas explicarem para a gente se preparar justamente para trabalhar na cirurgia espiritual, certos detalhes, a alimentação, para a gente poder passar melhor os fluidos, uma alimentação mais Uhum, leve. Mas depois sim. isso foi se perdendo, ninguém repetiu mais nada e a gente acaba até esquecendo. Então, isso seria bom, né, ser relembrado, né, também, a Pois gente se preparar, né? Isso aí é importante, né? Que você sim, está a gente. indo lá não é para dançar, para uma festa. Você está Uhum, indo lá justamente para doar, né? Então, Isso, quanto isso. mais a sua alimentação estiver leve, os fluidos vão passar mais levemente para a Isso. pessoa, para auxiliar a pessoa. Na cirurgia espiritual também pediam para tirar o brinco, tirar a aliança, tirar tudo para poder não atrapalhar essa fluidificação de passar para a pessoa. Então, e Mas mexe com isso tudo. aí tinha que ser repassado sempre, né? E Porque mexe, entra e uma mexe pessoa com mais tudo, gente. nova, não está E sabendo. mexe, e mexe com tudo, porque assim, é a alimentação, é o que você pode beber, a hora que você vai dormir, para você não perder muito tempo, sim, você tem que se isso. energizar. Então, tem horário para dormir, tem horário para acordar. O que você pode beber, não pode tomar bebida alcoólica, não pode tomar bebida gasosa. Olha, é uma rotina assim, é disciplina mesmo. A alimentação, não pode comer carne vermelha, o ideal é que você se alimente de legumes. Isso na véspera, hein? Na véspera e no Uhum, dia, entendeu? sim. E foi isso que a Miriam falou. Aí você vai na segunda tem trabalho, na terça tem trabalho. Quando você vai ver, você passou a semana inteira se preparando. Uhum.
Aí E quando isso você vai vê, tirando. pois é, você se torna vegetariano, pronto. Isso. Aí você muda todo o hábito, muda a maneira de, Isso. entendeu? É interessante. Isso aí que ela falou, Uhum, não tinha pensado não, mas é assim mesmo que funciona. O uhum. pensamento também é muito importante, né? Além do Sim, alimento. nossa, tá. Ah, A gente é. falou de Sim, alimentos, sentimento, É. Os pensamento é fundamental. sentimentos, tudo é Uhum. preparo. Tudo, né? Pensamento também, né? Poxa, o pensamento é tudo, né? Ele tem a força, quer dizer, tudo é tudo, né? A gente está falando aqui do alimento que ela tocou, que a questão, falamos muito do sentimento, mas o pensamento também é fundamental, até para é. você, se introspectar, né? E saber ali, né, tá, com quem você está se conectando, e seus pensamentos têm que estarem limpos, né? Por isso que um exercício bom é meditação. Aprenda a meditar, porque isso te ajuda bastante na concentração, né? Nesses trabalhos que nós nos colocamos, né? Aí como, né? Um instrumento melhor, né? Para que a espiritualidade possa, né? Nos Eu fiz fazer. muitos anos. Eu fiz muitos Uhum, anos. Eu tinha uma mestre de yoga da Tijuca, no sim. Samyama. Não sei se você chegou a conhecer. Hum, Ele até já acabou. Mas é muito boa, muito bom. Eu fiz ali. sim, Fiz muitos anos ali a meditação. E ajuda muito. Muito sim, com mesmo. certeza, ajuda todos nós, né? Tá? Então, eu acho que, né, a lição de Foi hoje bom. Muito bom. trouxe, né, momentos para a gente revisitar aquilo que nós, né, até já sabemos, mas que sempre é bom, né, recordar. Hum. Assim, interessante que a gente faz, mas eu nem sabia que fazia. Eu fazia, Então, nem né? sabia que fazia, menina. Eu Uhum. falei. É, Interessante. é, como é valioso. Agora a gente continua nos próximos capítulos, né, que vão dando continuidade aí nessa, né, nessa caminhada, né, de André Luiz, de Alfredo, de Aniceto e todos eles, né, que nos mostram, né, tá, o caminho, né, a tomar. Ah, mas isso está acontecendo na espiritualidade e tudo. Pois é, a gente tendo esse conhecimento, nós nos tornamos, né, é, seres melhores, adotando aquilo que nós precisamos adotar em nossas vidas enquanto estamos a caminho, né? Estamos a caminho, estamos encarnados, vamos aproveitar tudo que a espiritualidade, né, nos trazem através desses estudos para que possamos, tá, né, fazer uma nova edição nossa a cada dia, sempre melhor, E é, melhor, né? caminhar mesmo, né? Não adianta pegar o skate e querer fazer um atalho, né? É caminhar mesmo. É, com certeza. Tá. Bom, se ninguém tem mais nada a colocar, quem gostaria de fazer a nossa prece? Nossa, parece que o Alberto já está compenetrado para fazer a prece. Olha só, então é ele que vai fazer. Poxa vida, ele está compenetrado. Nossa, pronto, Alberto, tudo bem, pode ser você. Muito compenetrado. Hum, Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, mestre, por mais um encontro de estudo, aprimorando tudo que temos, valorizando o que devemos valorizar nessa estrada que está à nossa frente, nessa escada, degrau por degrau, subindo até chegar à perfeição possível nesse planeta de provas e expiações. Obrigado a todos que participaram e que continuemos sempre nos aprimorando. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Que assim Deus. seja. Assim seja. Um beijo. Muito bom, Miriam. Obrigada pelo